encontro serão discutidos os referenciais teóricos e relatadas as experiências sobre educação integral nas unidades educacionais que já desenvolvem os programas São Paulo Integral e Mais Educação MEC. Através dessas reflexões, os participantes poderão traçar um panorama das ações desenvolvidas e potenciais de educação integral nos territórios de São Paulo. Com a palavra, a senhora secretária municipal de Educação Adjunta, Emília Cipriano. Boa tarde! Eu queria dizer do prazer que é estar aqui com o professor, nosso secretário Gabriel Chalita, com a Cissa, coordenadora da COCEL, da Coordenadoria dos Céus, mas em especial com cada um dos profissionais que vem fazendo a diferença nessa cidade na área de educação. Hoje pela manhã, a gente viveu um momento que eu não vou esquecer na minha vida como profissional, porque esse seminário, o primeiro seminário de educação integral em tempo integral, é um marco. E foi muito significativo, porque ele teve um momento conceitual com o Dr. Eli, que estará hoje à tarde com a gente, com a Selma, e um segundo momento de uma prática de uma escola. E isso revelou muito o caminho e a metodologia que nós estamos construindo coletivamente, que é a ideia desse diálogo entre os conceitos e as nossas ações, num exercício onde educação em tempo integral não é simplesmente ampliação de jornada, é muito mais do que isso. É uma mudança radical, efetiva, na compreensão, inclusive, do currículo, da concepção de educação. E isso, para que ocorra dentro de uma cultura onde, historicamente, houve todo um engessamento curricular, não há dúvida que é rompimento de muitas barreiras. E nesse momento, as pessoas que estão aqui são do Mais Educação, os profissionais que atuam, articulados com as 73 escolas que aderiram. Isso eu acho muito importante, porque mostra o primeiro princípio desse projeto, que é a construção da autonomia. O que é essa construção, né? É essa cadeia de responsabilidade que todos temos nessa construção coletiva. O segundo princípio muito forte que fica presente nesse processo é a relação nossa dialógica. Ele nasceu das experiências construídas nesta rede e ele vai dar continuidade a partir das discussões que estamos fazendo. O momento de hoje é um momento de debate, é um momento de reconhecimento, é um momento de troca, mas é principalmente um momento de se sentir pertencente a uma rede que assume essa dimensão de uma educação integral. Tem um outro princípio que para mim é bastante caro hoje, que é a compreensão da construção coletiva. Pensar em construção coletiva num contexto tão individualista é também romper com muitas resistências, é romper, é ter uma humildade intelectual de perceber que os saberes são múltiplos e que nós temos muitos vindos de contextos diferentes, com diversidades múltiplas, que nos olhar, trocar, que perceber, que entender. Uma coisa me chamou muita atenção hoje na parte da manhã e que eu quero reforçar, tenho certeza que ocorrerá à tarde. Foi as falas depois do debate, todos que se pronunciaram foram extremamente proativos. É uma discussão de quem quer caminhar, de quem quer dar o salto, de quem quer construir, de quem quer de fato revelar e se colocar potencialmente nessa escola. Numa escola que hoje é uma referência no Brasil, e eu não tenho dúvida que esse trabalho que estamos realizando coletivamente, ele será uma referência muito forte na história da educação desse país. Porque quando se fala de São Paulo, nós estamos falando de uma metrópole que é referência em toda a América Latina, mas a referência do ensino municipal é muito forte e, portanto, é importante que a gente se perceba nessa dimensão. Às vezes a gente não tem isso muito claro, principalmente quando a gente está submerso nos nossos cotidianos. A valorização do nosso trabalho, a valorização das nossas crianças,
E aí uma coisa que eu lembro muito do mestre Paulo Freire, quando dizia: ai de nós educadores, se não tivermos coragem de denunciar quando alguém nos desqualifica. E não é por vaidade, é por respeito às crianças e jovens que representamos. Nós temos muito a dizer. E essa rede na área da educação integral vem revelando isso. Cada experiência tem as suas marcas, as suas singularidades. Portanto, hoje, o José, que vai falar com vocês à tarde, ele usou uma expressão que eu quero nesse momento trazer para cá. Ele diz esse projeto trouxe esse programa, uma coisa muito importante. Foi a sistematização de algumas práticas, inclusive, que eram fundamentais, mas que estavam ainda pulverizadas ou até colocadas em diferentes contextos e não dialogavam entre si. E para fechar, eu queria falar do desafio que é implantar um currículo numa perspectiva de ciclos, principalmente no que se refere ao ciclo autoral. Nós estamos dizendo que a autoria é a marca do aluno desta rede. E quando eu digo isso, nós saímos da ideia de aluno simplesmente numa perspectiva conservadora, tradicional, mecânica, descontextualizada, para falar num protagonismo. E ninguém forma a gente protagonista se não é. Então eu quero saudar os protagonistas desse primeiro seminário, dizer que é um orgulho, como educadora, poder estar junto com vocês nesse desafio gigantesco, que é fazer uma matriz curricular que deixe de ser não grade curricular. Ninguém vai prender ninguém. É uma outra concepção. É uma concepção de territórios do saber, de questões que são constituídas onde não há desvincular entre razão e emoção, entre mente e corpo, entre organização e sistematização e o processo de entrega do outro. É um momento onde a gente não cria dicotomias, falsas dicotomias que fragmentam e que nos fragilizam. Nós somos muito mais fortes. O São Paulo Integral, com certeza, com as experiências que cada um vai trazer para essa mesa, vai poder se fortalecer cada vez mais. Sejam bem-vindos ao primeiro seminário. Ouviremos agora o senhor secretário municipal de Educação de São Paulo, professor Gabriel Chalita. Boa tarde. Boa tarde. Cumprimentar minha querida amiga Emília Cipriano, que eu tenho a honra de ter ao meu lado nesse trabalho tão complexo, tão difícil, mas tão prazeroso, tão honroso, que é estar à frente da Secretaria da Educação do município de São Paulo. Agradeço todo o entusiasmo, a paixão que ela tem. A Maria Cecília, a Cissa, da mesma forma. A gente vai colocando projetos e mais projetos, né, na Cissa, porque ela resolve. E é tão bom a gente trabalhar com pessoas que têm entusiasmo, né, que têm vontade. Cumprimentar a Fátima, o professor Eli Jorge, que vai falar daqui a pouco com vocês, a Selma Rocha, o diretor José Silveira. Eu não vi você falando de manhã, não vou poder ouvir agora, mas me falaram que você é um espetáculo, gente. Uma prazer, José. E com torcida organizada ainda. Cumprimentar os diretores regionais aqui. Walter, Ramon. Dizer uma coisa para vocês, até aproveitando o José, o diretor, eu sou muito grato assim, pelas oportunidades que eu tive na vida de conhecer escolas, redes, na Secretaria do Estado, no Concede, pelo Concede, eu pude conhecer quase que o Brasil todo, redes, escolas, experiências de escolas e experiências fora do Brasil também. E daquilo que eu vivi e vivo na educação, os melhores projetos educacionais, eles nascem nas escolas, nascem nas experiências das escolas. Não dá certo um projeto imposto, não dá certo em nenhum lugar. Quando a gente reflete sobre um currículo integrador, uma escola de tempo integral, um currículo integral, é claro que a gente precisa ver o que o mundo está fazendo. Isso faz parte, nós estudamos isso. Para compreender a nossa história, a gente estuda várias histórias. Então é importante a gente saber por que a Finlândia é tão elogiada, o que deu certo ali, o que não deu certo. É importante saber o que aconteceu com a China em pouco tempo, o que aconteceu em Cuba, o que acontece no Chile, o que aconteceu na Espanha, o que dá certo, o que não dá certo.
mas é preciso que a gente respeite o nosso fluxo de vivências, a nossa história, porque se nós copiarmos o modelo de um outro lugar, não dará certo, porque nós temos características nossas, a criatividade que a gente tem, o jeito que nós temos de fazer educação é nosso. Por isso que esse processo da construção das escolas de tempo integral, ele foi muito cuidadoso, respeitando as experiências que as escolas já tinham, a bagagem que cada escola já trazia, respeitando as escolas que se achavam preparadas para que naquele momento pudessem aderir ao programa. E vejam que foi por escolha e continuará sendo. Não será uma imposição, até porque a gente tem problema de demanda em alguns lugares. Quantos diretores disseram para mim, eu gostaria muito de ter uma escola de tempo integral, mas não dá, né? Não tem espaço aqui, a gente tem que resolver a demanda primeiro. Mas esta dimensão, esta visão de que nós construímos coletivamente, é isso que faz um projeto como esse dar certo. E por que eu fiquei feliz e citei o José aqui? Porque eu insisto muito com isso. Às vezes a gente, e é bom que a gente ouça professores universitários, pensadores da educação, mas nada substitui essa troca de experiência entre escolas, de quem vive o chão da escola, o cotidiano, porque é até mais forte uma pessoa que vive isso na sua escola partilhar. E aqui é uma palavra que eu digo que, eu disse agora, né, começaram as aulas dos meus alunos de doutorado na PUC, e eu dizia muito para eles, né, peçamos a contribuição milionária dessa senhora chamada dúvida. A gente tem muitas certezas, é bom que a gente tenha dúvida, porque a gente é mais humilde quando a gente tem dúvida. E quando eu tenho dúvidas na minha escola, e eu ouço um outro diretor que também tem dúvidas, que ouve um outro diretor, um professor com outro professor, isso é construção coletiva de fato, onde eu me sinto respeitado a ponto de colocar as minhas dúvidas. Aí eu gostaria de fazer isso, mas eu acho que não dá certo por causa disso. Há uma cobrança dos pais aqui que o resultado seja esse, mas se a gente for nessa direção, eu acho que o problema é esse, é aquele. Uma rede é democrática quando as pessoas sentem que não tem mordaça, né? Eu posso dizer o que eu penso. E com educação, respeitando a opinião do outro e talvez compreendendo até que nem sempre a minha opinião será vitoriosa. Às vezes eu tenho uma ideia e no grupo com o qual eu me relaciono eu coloco aquela ideia, ouço outros argumentos e vou mudando de opinião. Isso é construção coletiva. E minha gente, isso é tão interessante, porque a gente perdeu o hábito do ouvir. A gente deveria afinar um pouco os nossos sentimentos com silêncio. A gente não tem o hábito do silêncio, né? Esses dias, eu até escrevi um artigo sobre isso, mas eu estava na casa de uma grande amiga, minha escritora, uma senhora mais velha, e a gente estava conversando e eu fui ao banheiro. Quando eu voltei, ela estava dormindo, né? Estava sentada, aí eu falei assim, vou embora, me despeço, escrevo um bilhete, espero ela acordar, não sabia se incomodava ficando. Eu sentei um pouco para pensar, e aí ela falou assim, está ouvindo? Eu falei, você está acordada? Eu falei, eu fecho os olhos para ouvir o barulho da chuva. Você está ouvindo o barulho da chuva? Eu falei, estou ouvindo. Eu falei, não é bom ouvir o barulho da chuva? Eu falei, é bom ouvir, mas tem alguma coisa específica? Não, ouço o barulho da chuva. Lembre em quantos momentos na sua vida você ouviu o barulho da chuva e ficou na história da chuva. E lembrando escritores que falaram sobre a chuva. Eu achei tão significativo a capacidade de afinar a alma pelo silêncio, né? E de perceber que outras coisas falem dentro de mim. O barulho da chuva, uma coisa simples. Mas nós vivemos épocas muito agressivas, muito violentas, muito hipócritas. Há muita mentira quando a gente fala dos espaços de saber. Hoje você tem preocupações do que vai pesquisar para trabalhar com seus alunos, porque tem tanta coisa mentirosa nessa rede mundial de computadores. Eu, não esse ano, esqueci até de fazer essa dinâmica, mas no ano passado, quando eu comecei a estudar os pré-socráticos, eu perguntei para eles, quem já estudou Heráclito, né, aluno de mestrado? Aí, mais ou menos, tá? Então pesquisei, aproveitei dentro do celular e pesquisei sobre Heráclito. Aí um começou a ler. O Heráclito foi um pensador da Grécia Antiga, pré-socrático, província jônica, de Heráclito, semelhante com o Tales. Ele era um empreendedor, um homem de negócios. Aí foi falando, foi lendo. Aí eu falei assim, nossa, ele era um homem de negócios? Qual é o conceito de negócios? Quando aparece isso? Que site é esse, né? Não, vou mudar de site, não tem nada a ver com ele.
Aí foi pegando, mas assim, eu vou lendo as bobagens que estão escritas e eu vou incorporando aquilo. Porque eu vou perdendo a capacidade de ouvir o barulho da chuva. Capacidade de refletir sobre a informação que alguém me passa por alguma razão. A gente chama isso de paradigmas. É muito ruim para um educador ter paradigmas. Quando eu fecho a questão com as coisas, eu sou... E aí não tem diálogo. A dialética funciona com tese, antítese e síntese. Eu tenho uma ideia, eu ouço uma outra ideia, eu entro e vou refletindo sobre aquilo. Vocês são vanguardistas, não sei se essa palavra caiu de moda, mas é uma palavra bonita. Mas vocês estão na vanguarda assim, da aceitação de um projeto que visa a construção de uma minimização da desigualdade social pela política pública que faz isso com mais competência de educação. Que é aquela que dá chance para que as pessoas sejam senhores da sua própria história, né? Comandantes do seu destino, porque elas têm a oportunidade de conviver e de aprender. Nós estamos dando a sagrada possibilidade da aprendizagem para eles. E aí, como nós somos vanguardistas, nós temos que nos unir. E o nosso sonho é que essas escolas que começam a trabalhar nesse currículo integral, que conversem mais. Que os diretores conversem mais sobre isso, que reflitam sobre o seu papel, que o coordenador pedagógico também, que os professores também. Nessa troca, todos nós aqui queremos a mesma coisa, que as nossas crianças aprendam, que os professores trabalhem felizes naquela escola. A gente pode ter problemas, todos os dias nós teremos problemas. Essa mesma escritora a qual eu me referi, ela gosta de usar uma frase do Drummond, quando o Drummond fala da pedra no meio do caminho, e ela diz assim, que tal um caminho no meio de uma pedra? Porque se há uma pedra no meio do caminho, a gente também pode encontrar um caminho no meio de uma pedra. Então nós teremos pedras na nossa jornada. Mas é tão interessante quando eu percebo assim, aqui as pessoas me respeitam. Eu trabalho numa secretaria, eu sou respeitado aqui. Eu trabalho numa escola e eu sou respeitado aqui. Isso vale para o papel de líder que o diretor exerce numa escola. O diretor, ele precisa ter essa consciência de que ele é um grande animador da sua escola, né? Quem dá alma, ânimas, quem ajuda as pessoas a perceber o que elas estão fazendo ali, com todas as dificuldades que nós temos. Mas eu acho que é uma experiência muito interessante que nós estamos vivendo, que o mundo vem passando por isso, porque os educadores do mundo todo se debruçam sobre temáticas educacionais para buscar soluções. O que eu faço com o computador? Proíbo o celular? Já quiseram proibir a calculadora um dia? Incorporar como? Como eu desenvolvo isso? A gente fala do bullying, né? Que caminhos eu tenho para isso? Eu não estudei muito isso na minha formação. Como é que eu trabalho o cotidiano da convivência? Falo muito que a escola ela propicia dois grandes conceitos, né? Convivência e saberes. Eu preciso aprender a conviver. Uma sociedade que está convivendo com cada vez mais dificuldade. A gente tem ódio das pessoas por partido político, a gente tem ódio das pessoas por time de futebol, a gente tem ódio das pessoas por religião. É um mundo em que as pessoas continuam matando outras pessoas por religião. Olha que palavra bonita que é religião. Religação, religare. E a gente desliga as pessoas e não religa. O conceito da política deveria ser uma coisa bonita. O conceito do time de futebol também. Esporte, eu mato alguém porque falou isso do meu time. Então as pessoas estão muito belicosas, né? Talvez o nosso desafio de educadores seja de fato ajudar as pessoas a refletirem sobre a convivência. Eu quero conviver em paz, construir relações que sejam verdadeiras em paz, e saberes. E o desafio dos saberes é esse desafio. Como é que eu me aproprio mais dos saberes para generosamente compartilhar esses saberes? Fazer isso de uma forma construída. Eu agradeço muito a adesão ao trabalho de vocês. A gente vai visitar muitas escolas, né? A nossa ideia é estar mais próximo das escolas. A gente fez, esse ano que passou, os eventos maiores, né, nos céus, para conversar mais. Hoje a gente quer aprofundar um pouco essa relação das experiências das nossas escolas, para aprender com essas experiências. E para ajudar vocês a valorizar mais o que vocês fazem. Às vezes nem o diretor tem consciência do que ele foi capaz de construir na sua escola. Ele olha os problemas, mas não consegue celebrar as coisas boas ali, que ele está desenvolvendo, porque está há anos na rede, trabalhando com aquilo, errando, aprendendo, mas tendo uma correção de vida. Eu fiz uma opção da minha vida, educar as pessoas. Eu fiz uma opção pela área pública, porque é na escola pública que eu acho que eu terei mais condições de dar mais oportunidades a quem menos tem oportunidades. É isso que nos move, né? Que move a alma de educador, é a consequência daquilo que eu faço, daquilo que vocês fazem.
parabéns, uma ótima tarde de trabalho para vocês. Agradecemos a presença das autoridades e damos início à mesa de trabalho. Para também integrar a mesa, convidamos ao palco o senhor diretor da IMEF, professor Antônio Duarte de Almeida José Santos Silveira, que irá relatar a sua experiência com a implantação do programa São Paulo Integral. O senhor professor doutor Eli Ganem, professor da USP. A professora doutora Selma Rocha, assessora da Coordenadoria Pedagógica da SME. Com a palavra, a senhora coordenadora do CELS e de Educação Integral da SME, Maria Cecília Carline Vaz, que irá coordenar os trabalhos. Bem-vindos aqui à Uninove. Eu vou começar fazendo os agradecimentos e organizando essa nossa tarde de trabalho, mas é infinita a nossa alegria de ter vocês aqui nesse primeiro seminário, nessa tarde de pensamento, reflexão e conhecimento que nós pretendemos para hoje. Eu quero primeiro agradecer aqui a presença do João Kleber, do Yuri e do Rafael Palhares, que são representantes da nossa equipe, que é de implementação, monitoramento da educação do São Paulo Integral. Lá na SME, nós estamos, eu, Fátima, Antônio e Emília, trabalhando com essa equipe, esses três meninos aí, lá na SME, e nas unidades, nas DREs, nós temos um trio muito importante que está representando e que está fazendo trabalho indo e vindo neste tema São Paulo Integral. Cada DRE tem um grupo de implementação do São Paulo Integral, uma pessoa da COPED, que era a antiga DOT, da COCEL, que era a antiga Programas Especiais, e um supervisor ou supervisora. Então, esses grupos têm reuniões mensais de organização das ações, centrais, regionais e locais nas escolas. A gente vai ter tempo de falar um pouquinho mais no final sobre isso. Quero agradecer a presença dos diretores regionais aqui, dos diretores de programas especiais, dos diretores de DOT, das equipes de DOT da SME que vieram de manhã e que estão aqui, a imprensa jovem que está aqui efetivamente trabalhando, né, rapazes? Está aqui muito sério e fazendo um trabalho genial, e os núcleos lá da SME que também tem representações aqui hoje. Isso tudo tem, lógico, a importância da presença massiva nossa no São Paulo Integral, mas o que nos move é trabalhar junto com vocês a lógica de que a SME sim está unida, está pensando junto todas as ações no que tange a educação integral na cidade de São Paulo. Então, tanto as diretorias, todas as diretorias e os núcleos trabalhando em função desta causa.